Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento de preparação intensa para a próxima temporada, e algumas movimentações chamaram a atenção dos torcedores. Apesar de o elenco principal ter programação de retorno para o dia 6 de janeiro, 4 jogadores decidiram antecipar suas reapresentações no CT Moacir Barbosa: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Jair e Paulinho. Cada um deles tem motivações específicas para encurtar as férias e iniciar os trabalhos antes do restante do grupo, o que indica comprometimento e o desejo de chegar em boas condições físicas e técnicas para enfrentar os desafios do novo ano. Alex Teixeira, que teve uma trajetória de destaque na Europa e retornou ao Vasco para ser uma das referências do elenco, parece estar disposto a recuperar o seu melhor nível. O desempenho na última temporada oscilou por conta de questões físicas e táticas, mas o atacante demonstrou, em alguns momentos, o talento que o consagrou como um dos grandes revelados em São Januário nos últimos anos. Ao chegar mais cedo, Alex Teixeira mostra comprometimento com o projeto do clube e se integra ao grupo que disputará as primeiras partidas do Campeonato Carioca apenas para intensificar sua condição, sem necessariamente estar envolvido de imediato no estadual. O jovem Paulinho também se junta a essa iniciativa de retornar antes. Embora ainda não seja considerado um atleta da categoria veterano, seu histórico de lesões faz com que seja necessário um trabalho de prevenção e fortalecimento muscular. A decisão de encurtar as férias, portanto, reforça o seu desejo de mostrar serviço e assumir maior protagonismo no elenco. Paulinho é visto pela torcida como um atacante de muito potencial, capaz de oferecer velocidade e habilidade nos extremos do campo, características que podem ser imprescindíveis para o sucesso do time em competições mais exigentes. Outro que optou por essa estratégia de antecipar o início da preparação é Jair, volante que, em fevereiro do ano passado, sofreu uma ruptura no joelho esquerdo. Ele voltou a atuar nas rodadas finais do Brasileirão, mas ainda busca o ritmo ideal para ser novamente peça-chave no meio-campo vascaíno. O retorno antecipado de Jair tem como objetivo garantir uma pré-temporada mais completa, com trabalhos físicos específicos e acompanhamento de perto pelos profissionais de saúde e desempenho do clube. Se conseguir recuperar plenamente a forma, Jair pode ser um dos pontos de equilíbrio do time, oferecendo proteção à defesa e qualidade na saída de bola. Felipe Coutinho, por sua vez, programou sua volta para o dia 3 de janeiro, também antes do restante do elenco profissional. Embora tenha feito trabalhos específicos durante o período de férias, o camisa 10 deseja intensificar sua preparação para retornar ao Vasco em alto nível. Considerado um jogador diferencial pelo clube e pela torcida, Coutinho é visto como o cérebro da equipe, capaz de armar jogadas, dar assistências e contribuir com gols em momentos decisivos. Seu sucesso na temporada depende não apenas de sua condição física, mas também da harmonia com seus companheiros e de um planejamento que possa extrair o melhor do seu potencial. Essa antecipação na reapresentação dos 4 atletas revela uma mentalidade de alto desempenho e dedicação. Muitos clubes costumam conceder o mesmo período de férias a todo o elenco principal, mas o fato de alguns jogadores optarem por reduzir o descanso sugere que eles querem estar um passo à frente quando o calendário começar efetivamente. Esse esforço pode fazer a diferença em competições de tiro curto, como o próprio Campeonato Carioca, e também na preparação para torneios de maior envergadura, como a Copa do Brasil ou o Brasileirão, onde cada detalhe conta para se obter vantagem competitiva. A diretoria do Vasco vê com bons olhos essa postura dos atletas, pois sinaliza um comprometimento individual que acaba se refletindo no ambiente coletivo. Mesmo que nem todos participem das partidas iniciais do estadual, a presença deles no dia a dia do CT Moacir Barbosa favorece a integração com os demais jogadores que se reapresentaram antecipadamente, sejam eles atletas da base, reservas ou retornados de empréstimo. Esse convívio precoce pode construir uma união fundamental para enfrentar as pressões de um clube que carrega tanta história. Por fim, o torcedor vascaíno espera ver os resultados dessa preparação diferenciada no campo. Seja Alex Teixeira buscando o seu melhor ritmo, Paulinho tentando evitar contusões, Jair reforçando o meio-campo ou Coutinho assumindo o protagonismo criativo,
todos têm a chance de começar 2024 em grande estilo. Se aproveitarem bem esse período no CT, podem se firmar como peça-chave de um Vasco que quer voltar a ser protagonista no futebol nacional. Agora, seguindo com as novidades sobre o Gigante da Colina, vamos partir para a segunda notícia, que diz respeito a uma possível contratação de peso para o setor defensivo. Fabián Balbuena, ex-Corinthians, está na mira do Vasco. O Vasco da Gama segue atento ao mercado de transferências, e desta vez, o nome em pauta para reforçar o setor defensivo é o do paraguaio Fabián Balbuena, de 33 anos. O zagueiro, que atualmente veste a camisa do Dinamo de Moscou, na Rússia, é um velho conhecido do técnico Fábio Carille. Ambos trabalharam juntos no Corinthians em temporadas memoráveis, entre 2016 e 2018, quando conquistaram o título do Brasileirão de 2017. Esse histórico vitorioso e a boa relação entre os dois podem ser fatores determinantes para um possível acerto com o Gigante da Colina. Fabián Balbuena é considerado um zagueiro experiente, com passagem significativa pelo futebol sul-americano e europeu. Após despontar no Libertad, do Paraguai, chamou a atenção do Corinthians, onde viveu duas passagens. Na primeira, entre 2016 e 2018, conquistou títulos expressivos e ganhou moral com a torcida alvinegra. Posteriormente, defendeu o West Ham, da Inglaterra, antes de retornar ao clube paulista em 2022. Desde então, Balbuena tem dividido opiniões por conta de algumas atuações irregulares, mas ainda é visto como um atleta de alto nível, sobretudo pela liderança e pela capacidade de comandar o sistema defensivo. No Dinamo de Moscou, o zagueiro está vinculado até junho de 2025, o que implica uma negociação complexa. Ele demonstra desejo de deixar o futebol russo devido a questões particulares e a vontade de retornar ao cenário brasileiro, onde já construiu um nome forte. Esse contexto dá ao Vasco a oportunidade de tentar uma investida que, de acordo com fontes internas do clube, conta com o aval de Fábio Carille. Afinal, o treinador conhece bem as características de Balbuena e acredita que ele pode encaixar rapidamente no esquema tático que pretende implantar em São Januário. O interesse do Vasco em Balbuena não é por acaso. A diretoria e a comissão técnica, cientes das dificuldades que a equipe teve no setor defensivo em temporadas recentes, entendem que a chegada de um nome experiente é fundamental para elevar o padrão de competitividade. Além disso, já houve o anúncio da contratação de Lucas Freitas, ex-Juventude, mas a ideia é ter um atleta que não só faça parte do elenco como também assuma a condição de titular e líder na zaga. O perfil traçado inclui experiência em campeonatos de alto nível, boa leitura de jogo e capacidade de organização do sistema defensivo. Balbuena se encaixa perfeitamente nesses requisitos, pois além de ter colecionado conquistas no Corinthians, já disputou importantes competições europeias. Soma-se a isso o fato de ter uma personalidade forte e uma postura de liderança dentro de campo, algo que o Vasco procura para tornar o time mais competitivo. Um dos pontos-chave dessa negociação está diretamente ligado ao desejo de Fábio Carille em contar com Balbuena. O treinador, que recentemente acertou sua chegada ao Vasco, está construindo um elenco que mescla juventude e experiência, priorizando atletas com perfil de liderança e conhecimento do futebol brasileiro. A sinergia entre Carille e Balbuena, testada em conquistas passadas, aumenta as chances de um desfecho positivo. Carille já deixou claro à diretoria que, se o clube tiver condições financeiras e estruturais de arcar com o custo do paraguaio, ele considera Balbuena uma peça ideal para o novo Vasco que está sendo desenhado. Mesmo que o salário do zagueiro seja elevado para os padrões brasileiros, a expectativa de que o jogador esteja disposto a renegociar alguns termos para facilitar a transferência, tendo em vista sua vontade de sair do futebol russo. A maior dificuldade, porém, é a liberação junto ao Dinamo de Moscou. Com um contrato até 2025, Balbuena não poderá deixar o clube russo sem que haja uma compensação financeira ou um acordo que beneficie ambas as partes. O Vasco, por outro lado, não quer ultrapassar os limites de seu novo planejamento orçamentário, que tenta equilibrar investimentos em reforços de peso com responsabilidade financeira. Caso não consiga um acerto para uma transferência definitiva, há a possibilidade de buscar outras formas de viabilizar a chegada do zagueiro, como um empréstimo com opção de compra ou a participação de um parceiro investidor. Em paralelo a isso, o jogador também precisa se sentir confortável com o projeto do Gigante da Colina.
Embora o histórico com Carille pese a favor, Balbuena deve analisar a perspectiva de ter um time competitivo, lutando por títulos e por boas campanhas nas competições nacionais e internacionais. Esse é um ponto no qual o Vasco vem trabalhando, reforçando a estrutura do clube e a projeção de crescimento que a diretoria enxerga para as próximas temporadas. Se o negócio for concretizado, Balbuena chegaria para ser uma das principais referências técnicas e de liderança no elenco. O paraguaio ajudaria a consolidar um sistema defensivo mais sólido e forneceria suporte aos jovens defensores do clube, que ainda estão em fase de desenvolvimento. Além disso, a sua contratação seria vista como um recado claro de que o Vasco pretende se reforçar com nomes de peso, capazes de elevar o patamar do time, especialmente depois de anos de instabilidade dentro e fora de campo. A torcida vascaína segue com grande expectativa diante das movimentações no mercado, principalmente depois da chegada de Fábio Carille. A possibilidade de ter Balbuena vestindo a camisa do Vasco gera otimismo em um momento em que o clube se esforça para retomar o caminho das conquistas. Caso a negociação avance, a diretoria espera anunciar o reforço antes do início das principais competições, dando tempo para o jogador participar da pré-temporada e se integrar aos companheiros. A eventual chegada do paraguaio também poderia contribuir para fortalecer a imagem do Vasco como um destino atrativo, seja para nomes consagrados ou para atletas em ascensão. Com um ambiente mais profissionalizado e um projeto de longo prazo, o clube espera reconstruir a confiança de investidores e atrair parcerias que possibilitem mais contratações de impacto. Com o futuro de Balbuena em pauta e a expectativa de uma resposta positiva nos próximos dias, é hora de mudar o foco para a terceira notícia, envolvendo um jogador que externou sua frustração com o retorno ao Vasco, mas que pretende dar a volta por cima em 2025. A volta de Souza ao Vasco da Gama, após 14 anos, não ocorreu como muitos torcedores e o próprio jogador esperavam. Com apenas 5 partidas disputadas na temporada, uma delas como titular, o volante de 35 anos expressou publicamente sua decepção quanto ao rendimento em seu retorno ao clube que o revelou. Em uma postagem recente, ele foi direto, admitiu que terminou o ano triste e decepcionado, mas fez questão de destacar sua fé e a convicção de que é possível retomar o caminho das boas atuações em 2025. O sentimento de frustração se explica, em parte, pelo histórico de Souza. Depois de despontar no Vasco em 2008, o volante rodou por grandes equipes do Brasil, como o Grêmio e São Paulo, e construiu boa reputação internacional, passando por times como Porto, Fenerbahçe, Al-Ahly, Besiktas, Beijing Guoan e Istambul Başakşehir. Retornar ao clube de origem, aos 35 anos, significava encerrar um ciclo onde tudo começou, além de ser uma oportunidade para fechar a carreira com chave de ouro no Gigante da Colina. Contudo, a realidade dentro de campo não correspondeu às expectativas. Lesões, falta de ritmo e um cenário de disputas intensas por posição no elenco afetaram o desempenho de Souza. A contratação teve participação de Felipe Coutinho, que, sabendo do passado do volante no clube, o indicou para a diretoria como peça capaz de acrescentar experiência e liderança em um elenco que precisava de consistência no meio-campo. Até mesmo Alex Teixeira, outro amigo de longa data, aprovou a chegada de Souza, o que aumentou a confiança inicial da torcida no sucesso da parceria. Apesar do entusiasmo gerado por esses apoiadores de peso, Souza não conseguiu engrenar como titular e acumulou partidas esporádicas, em meio a um período de instabilidade do time. Seja pela exigência física do futebol moderno ou pelas próprias dificuldades de adaptação de um atleta que viveu tantos anos fora do Brasil, a verdade é que ele enfrentou desafios de desempenho que não encontraram solução a tempo de torná-lo uma referência imediata no plantel. O volante deixou claro em sua publicação que, apesar de toda a frustração, mantém uma visão de aprendizado. Atribuindo seus reveses ao ângulo pelo qual se vê a temporada, Souza também se agarra à fé para enxergar oportunidades nos momentos de tristeza. Esse aspecto religioso e de espiritualidade tem funcionado como um fator motivacional para ele, principalmente ao lado de companheiros que compartilham crenças semelhantes. Ele ressalta a importância de sua rede de apoio, tanto no clube quanto na vida pessoal, para suportar as dificuldades e alimentar a esperança de dar a volta por cima. Além disso, Souza faz questão de frisar que nada vence o trabalho.
Em sua visão, a melhor maneira de mudar a trajetória é arregaçar as mangas e se dedicar ao máximo nos treinamentos, buscando não só aprimorar a parte física e técnica, mas também contribuir para a harmonia do grupo. Seu discurso lembra que, no futebol, mesmo jogadores consagrados podem reencontrar obstáculos quando retornam a um clube. Não é incomum que situações como falta de continuidade, mudanças táticas ou até questões extracampo acabem minando o rendimento dentro das quatro linhas. Para a temporada de 2025, Souza acredita que os ajustes necessários, tanto individuais quanto coletivos, poderão ser feitos, dando-lhe uma nova chance de brilhar. Ele tem mais um ano de contrato com o Vasco, válido até 31 de dezembro de 2025, o que sugere que sua permanência ainda dependerá de negociações internas e da avaliação do clube sobre o custo-benefício do atleta. Se conseguir recuperar a condição atlética e o futebol que o levou a despontar no Brasil e no exterior, existe a possibilidade de ele se tornar uma peça útil e até mesmo determinante em um meio-campo que ainda carece de jogadores de alto rendimento. Outro ponto a considerar é o ambiente no Vasco. O clube vem passando por mudanças significativas, com contratações e saídas que alteram o perfil do elenco a cada temporada. Se a diretoria e a comissão técnica entenderem que o perfil de Souza se encaixa no projeto, isso pode motivar o volante a se empenhar ainda mais. Nesse cenário, a experiência dele pode se tornar valiosa na consolidação de um grupo que necessita de vozes experientes dentro do vestiário. Por fim, o torcedor vascaíno, acostumado a grandes revelações e a retornos históricos que nem sempre dão certo, mantém um misto de paciência e ceticismo. Alguns ainda acreditam no potencial de Souza para ser um líder e contribuir dentro de campo, enquanto outros questionam se a melhor solução não seria buscar reforços mais jovens, capazes de sustentar o nível de intensidade que o futebol atual exige. Contudo, a palavra final dependerá de como o jogador irá se apresentar no próximo ano e se seu desempenho será suficiente para conquistar a confiança da torcida e da comissão técnica. No que depender de Souza, ele garante que continuará trabalhando e crendo para dar a volta por cima. Seu discurso aponta para 2025 como o momento em que pretende voltar a sorrir dentro de campo, vestindo a camisa do Vasco. E, embora as circunstâncias sejam desafiadoras, a história do futebol é repleta de reviravoltas surpreendentes. Se o volante mantiver a determinação e tiver a oportunidade certa, quem sabe ele não conseguirá reencontrar a boa fase que o fez despontar no cenário nacional tantos anos atrás. E aí, galera, o que vocês acharam das 3 notícias de hoje? Alex Teixeira, Coutinho, Jair e Paulinho antecipando a pré-temporada. Vocês acham que esse comprometimento extra vai fazer diferença na hora de disputar o Carioca e outras competições? Balbuena na mira do Vasco. É o zagueiro que falta para dar segurança ao setor defensivo? Vocês concordam que a parceria com o técnico Fábio Carille pode ser decisiva para dar certo? Souza e a expectativa de voltar a sorrir em 2025. Vocês acreditam que ele ainda pode ter um papel importante no time? Ou o Vasco deveria investir em nomes mais jovens para o meio-campo? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso gigante da colina. Vamos debater juntos o futuro do Vasco.